grandes motoclubes costumam se reunir para rodarem juntos pelas estradas afora. Juntos, a galera vai para os rolês, um tomando conta do outro, e em grande número, a chance de serem surpreendidos pelos seus desafetos são bem menores. Mas o que acontece quando um biker está sozinho e é encurralado por membros de um motoclube rival? É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. 3 casos em que membros de um motoclube que estavam sozinhos foram perseguidos por seus maiores rivais e o resultado não foi nada bom. Então fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com essas histórias. Em 8 de agosto de 2013, por volta das 1h30 da manhã, 3 membros do motoclube de Las Vegas, Gents Motorcycle Club, estavam reunidos. Mas o objetivo não era curtir e dar risada com os amigos. Eles estavam ali, esperando um biker de um motoclube rival passar. E ele era James Christian Stewarts, membro de um motoclube que não teve o nome divulgado, mas que foi descrito como um motoclube que disputa território com os Gents MC. Bradley Boudreau, de 37 anos, Jason Minkler, de 36, e Lyle Harold, de 24, esperavam no acostamento em 2 carros, um Ford Escape e um Hyundai Santa Fe. E quando Stewarts passou pela rodovia, ele logo passou a ser perseguido. Percebendo o que estava acontecendo, Stewarts acelerou sua Harley Davidson, mas ao chegar próximo a Flamingo Road, o biker foi alcançado. E Harold, dirigindo o Santa Fe, bateu na traseira da moto, o derrubando. A partir daí, Stewarts foi duramente espancado e esfaqueado. Seu colete foi arrancado e ele foi deixado caído na rodovia. Felizmente, James Stewarts sobreviveu. E os 3 autores foram presos pegando 20 anos de prisão cada pela tentativa de homicídio. Porém, nos 2 próximos casos, as vítimas não tiveram a mesma sorte. Em pleno ano novo de 2023, o Serviço de Socorro e o Departamento de Polícia de Raleigh, na Carolina do Norte, foram chamados para atender um motociclista que havia sofrido um grave acidente em uma rodovia, levado às pressas para o hospital. Jonas Padilla, membro dos Pagans Motorcycle Club, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Um memorial foi feito pelos seus amigos e familiares beira da estrada, mas algo no caso não estava se encaixando. Jonas possuía outros tipos de ferimentos que não condiziam com os de um acidente de moto. Então, investigadores foram atrás de testemunhas e câmeras de monitoramento do trânsito. E foi aí que uma terrível verdade veio à tona. O caso, que era investigado como um acidente, logo passou a ser considerado um homicídio. Moradores das proximidades ouviram após a colisão sons semelhantes ao de disparos de arma de fogo, levando eles a pensarem que se tratava de fogos de artifício. Com base nesses relatos e com imagens de câmeras de segurança, 5 homens foram levados à justiça sob as acusações de conspiração, assassinato e roubo. Segundo as autoridades, os 5 são membros dos Red Devils Motorcycle Club, o principal motoclube de apoio dos Hells Angels Motorcycle Club, e que são grandes rivais dos Pagans. A promotoria acusa os homens de terem planejado, perseguido e arremessado Jonas Padilla para fora da pista, que ainda foi agredido e teve seu colete arrancado. Todos os acusados enfrentam a possibilidade de pena de morte ou prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, enquanto continuam presos, aguardando julgamento. Em maio de 2022, os paramédicos foram chamados para atenderem um motociclista que havia sido atropelado em uma via da cidade de Plymouth, Inglaterra. Ao chegarem ao local, David Crawford estava caído a quase 1 quilômetro de sua Kawasaki. Os socorristas tentaram de tudo para salvar Crawford, de 59 anos, mas de nada adiantou. O homem acabou falecendo no local. Uma grande investigação foi lançada sobre o caso, e a polícia esperava conseguir resolver esse enigma, já que tudo rolou durante o dia em um acesso a uma movimentada rodovia. A vítima vestia uma jaqueta com as cores de seu motoclube, os Red Chiefs Motorcycle Club, um motoclube 1% da região. E ao lado da moto de Crawford foi encontrada a placa de um veículo, e após uma breve consulta foi descoberta a origem do carro, uma Van Transit que pertencia à empresa onde Benjamin Perry, de 42 anos,
membro dos Bandidos Motorcycle Club, trabalhava. Fora isso, uma prova irrefutável e aterrorizante foi encontrada. As gravações feitas pelas câmeras de segurança instaladas dentro da van, que filmaram tudo na íntegra e revelaram o enredo macabro do caso. Perry, juntamente com Chad Braden, de 36 anos, e Thomas Pauley, de 32, todos membros dos Bandidos Motorcycle Club da sede de Plymouth, foram filmados enquanto perseguiam a vítima que passava por uma rotatória e depois entrou na rua onde foi derrubado e arrastado por mais de 1 quilômetro pela van pilotada por Benjamin Perry, que era acompanhado pelos outros comparsas de crime que estavam em outro carro. Com as provas irrefutáveis contra os três, todos foram presos e condenados, sendo Perry condenado a 12 anos por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e os outros dois condenados a 4 anos cada, por serem cúmplices do crime. David Crawford foi descrito por amigos e familiares como a vida e a alma da festa, e um homem de família engraçado, atencioso e protetor, mas que infelizmente foi mais uma vítima da constante treta por territórios dos motoclubes fora da lei. Opa, meu povo, estamos de volta! E quando der, a gente vai postando normalmente. Meu muito obrigado a quem sempre esteve aí com a gente, inclusive lá no Insta do Top Mundo. Um abração a todos e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.